Pai do Senhor, povo de Deus. Eu estava fazendo essa live, só que ela pelo norte, e eu viajei, vamos dizer assim, e eu esqueci que tinha que colocar o microfone aqui, não estava saindo a voz, né? Então, queridos, eu estava sentado aqui descansando, porque passamos o dia inteiro, a gente está ampliando a igreja, né? Então, Deus me incomodou para mim compartilhar com os irmãos algumas passagens da Bíblia sobre conte para Deus as suas necessidades. São muitas, inúmeras são as necessidades, né? E eu queria passar algumas para os irmãos, a qual pediram e receberam a bênção do Senhor como um ato de misericórdia. Todos nós temos inúmeras necessidades. Eu não sei qual é a sua nessa noite, para que o Senhor viesse a me incomodar aqui na minha casa. A primeira a palavra do Senhor diz em Marcos capítulo 1 e o versículo 40, fala de um leproso que estava há um tempo leproso e ouvindo falar de Jesus. No versículo 40 ele diz, Marcos capítulo 1 e o seu versículo 40, ele se prostrou aos pés de Cristo, reconhecendo o poder, o senhorio de Jesus, e aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe disse: se queres, bem podes limpar-me. Ele chegou diante de Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele não chegou intimando ao mestre para que o mestre o purificasse. Ele falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E cremos pela palavra que ela é poderosa, que ele purificou a pele daquele leproso, que com muita alegria saiu adorando e exaltando o nome do Senhor. Conte ao Senhor a sua necessidade. Tá certo que a palavra do Senhor disse, antes que viesse uma palavra sobre os nossos lábios, o Senhor é conhecedor de toda a nossa necessidade. Mas às vezes a necessidade de falarmos, mostrar através da nossa atitude audível, mostrando e falando com ele sobre a nossa necessidade. A palavra do Senhor diz que o homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, um garoto que foi escolhido por Deus, tirou do meio das ovelhas, fez dele um homem poderosíssimo, um monarca, reconhecido e respeitado por todo Israel. Mas teve um momento da sua vida que ele olhou para onde ele não devia. E por ele ter olhado para onde ele não devia, foi aí um dos maiores pecados, vamos dizer assim, que esse homem cometeu. Davi adulterou. Davi se tornou um assassino. E aí, meus amados irmãos, no Salmo 51 a gente vê a oração de Davi, ele pedindo para o Senhor, ele contou a Deus a sua maior necessidade naquela hora. A necessidade de Davi não era a riqueza que ele tinha, o poder que ele tinha, não, irmãos. A necessidade de Davi, segundo o Salmo 51, diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Falando em misericórdia, amados irmãos, a palavra do Senhor diz que Abacuque, quando ouviu a palavra do Senhor, ele disse: ouvi a tua palavra e temi, ó Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos e no meio dos anos a notifica. Lembra-te da misericórdia na tua ira. Davi pediu para que o Senhor tivesse misericórdia dele. Davi falou para que, se fosse possível, ele tiraria o reino, ele tiraria toda a glória, toda a grandeza que Davi tinha. Mas Davi pediu a ele, a necessidade de Davi naquele momento era: não retires de mim o teu espírito. E Davi recebeu. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, amados irmãos, aqueles que se humilham diante de Deus, ele é poderoso para exaltar. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. A palavra do Senhor diz em Mateus
capítulo 14, versículo 30. Pedro, todos nós conhecemos e sabemos que Pedro foi um homem difícil, irmãos. Pedro andou com Jesus durante aquele tempo todo, viu as maravilhas que Jesus operou, não é verdade? E no versículo 30 do capítulo 14 de Mateus, diz assim: mas sentido o vento forte teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pedro, que andava com Jesus, sentiu medo. Eu não sei qual é o medo que está lhe apavorando nessa noite. Márcio Rodrigues, Edemir Elias, Gisele Ribeiro, todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite. Peça a Deus para que Ele venha enviar um anjo nessa noite na sua casa. Peça para que Ele, porque a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. O Senhor está te livrando nessa noite, não é verdade? A palavra do Senhor também nos diz, em Lucas capítulo 23, e o versículo 42, de um homem que transgrediu durante um tempo, um homem que valia a pena, ou seja, ele estava na cruz, pendurado na cruz, pagando pelo que ele fez, pelos roubos, pelas coisas erradas que ele cometeu, mas ele estava pendurado na cruz. Em Lucas capítulo 23 e o versículo 42, o ladrão disse na cruz, pediu: Jesus, lembra-te de mim. Jesus está lembrando de você. Jesus não te esquece, e Ele não te esqueceu, e nem vai te esquecer. Sabe por quê? Porque Ele deixou o seu trono de glória, morreu por mim e por você, e não tem como Ele nos abandonar. A palavra do Senhor diz, amados irmãos, que Ele diz que eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está contigo no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Aí nesse momento, você pensa que você está sozinho, você não está sozinho não. Jesus está aí ao seu lado. Dê glória a Deus aí, meu amado irmão. O ladrão, né, que estava ali recebendo justa causa pelo que ele fez, né? Ele pediu para que Jesus lembrasse dele. E o que Jesus disse? Vamos lê-la? Vamos ler? Lucas capítulo 23 e o versículo 42. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que coisa interessante, irmãos. Versículo 42 diz assim: e disse-lhe Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, meus amados irmãos, fiel é o que te prometeu. Qual é que foi a promessa? Hein? O que o Senhor lhe prometeu? A qual o inimigo da nossa alma, da tua alma, está tentando colocar dúvida no seu coração, para que a gente venha crer que as promessas de Deus são falhas, que o Senhor não falha. O Senhor não falha, as suas promessas estão de pé. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo de número 3, que diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Está chorando? Está chorando? Vai chegar o tempo do sorriso. Vai chegar o tempo do sorriso, e esse sorriso lindo vai ser estampado no seu rosto, e todos vão contemplar que o Senhor não te abandonou. Glória a Deus. Vamos para mais um? Lucas capítulo 18 e o versículo 13, do publicano que pediu misericórdia. O publicano pediu a misericórdia de Deus. Não é verdade? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18 e o versículo 13. Aleluia, glória a Deus. Olha só, meus amados irmãos, tinha um lá, aqui, Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos e para todos aqueles que se acham tal, ou super-homem, não, super-crente, melhor dizendo, né? Não existe super-crente não, queridos. Não existe super-crente, porque é no momento da dificuldade, é no momento que estamos em angústias profundas,
tristeza profunda. É nesse momento que a gente vê o Senhor agindo em nosso favor. É nesse momento. Existia um lá que dizia: eu sou o tal, porque eu dizimo, eu não peco, eu sou o pregador, o cantor, né? Mas o publicano não. O publicano disse: porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Quem foi que chamou a atenção de Jesus? Quem foi? Fariseu? O conhecedor? O santarrão? Não. Foi o que reconheceu as suas fraquezas. Porque somos fracos, irmãos. Sem Jesus não somos nada. De que adianta, título, eu ser um pastor? De que adianta, amados irmãos, ter o conhecimento? De que adianta ter muito dinheiro, fama, sucesso, se não tem Jesus no coração? Se não reconhece as suas limitações? Porque todos nós somos limitados, queridos. Então, meus amados irmãos, o publicano pediu misericórdia. Conte a ele nessa noite. Dobre o seu joelho, né? Antes de você dormir, ou então depois desse vídeo. Mas lance ao Senhor, aos pés dele, toda a vossa ansiedade. A palavra do Senhor diz: o que está cansado, lançai sobre mim o vosso jugo, e tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é suave. Jesus não oprime, Jesus não pesa sobre ninguém. Jesus mudou a minha história. Jesus pode mudar a sua história também. Viu, Ivan? Te amo, Ivan. Estou orando sempre por você. Você no caminhão, que o Senhor tem guardado o Senhor, sua família, a Érica, seus filhos, né? Tenho orado por você, pagado o preço. E lembro do dia, Ivan, que eu estava lá na casa da minha mãe em Santos, quando eu estava passando em frente ao Lava Rápido do Baixinho, e você saiu da padaria correndo e disse: ô neguinho, eu tenho certeza que um dia Deus vai me esconder como Deus te escondeu. Hoje eu estou bem, Ivan, porque Deus me escondeu. E Deus vai te esconder também e vai te abençoar, mais abençoado do que você já é, né? Então vamos para mais um aqui, queridos. No Evangelho de Mateus, capítulo 15 e o versículo 22, a palavra do Senhor diz que havia uma mulher cananeia, de Caná, né? E ela pediu ajuda, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada, né? Capítulo 15 do versículo 22 de Mateus, nos diz assim a palavra do Senhor: e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela não aguentava mais a situação da filha. Talvez o endemoniado aqui podia ser literalmente possuída ou perturbada. Tantas coisas acontecem sobre os jovens, e essa mãe angustiada, ela foi de encontro a Jesus e lançou a sua necessidade aos pés de Jesus. Jesus viu a fé daquela mulher. Todos nós conhecemos essa passagem, porque Jesus chegou e disse no versículo 24, e respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, respondendo, disse: não é bom pregar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Jesus estava dizendo, ou seja, Jesus veio para os judeus, Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Oxalá, aleluia, eles te rejeitaram. Por isso que nós estamos aqui e tivemos a oportunidade, ou seja, da graça que foi derramada sobre eles, e eles não quiseram, e essa graça nos alcançou. Estamos aqui, aleluia, fui liberto, fui transformado, larguei tudo aquilo que me prendia, bebida, droga, prostituição. Hoje eu sou abençoado, queridos. Deus transformou minha casa, me deu uma esposa crente, abençoada, linda, né? E 4 filhos, 3 meninas e um menino, né? E o melhor, meu nome é escrito no livro da vida.
Assim como essa mulher cananeia foi aos pés de Jesus e pediu para que o Senhor livrasse a sua filha daquela vida de miséria que ela estava vivendo, quantas das noites a minha mãe, eu por aí, perdido, drogado, desviado, e a minha mãe apresentava a minha situação diante de Deus. E Deus mudou a minha história. Deus vai mudar a sua história também. Vamos para mais uma, querido. A palavra do Senhor diz que o cego pediu para ver. Marcos capítulo 10, versículo 51. Rapidinho, já estou terminando. Permaneça aí, não sai não. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Depois você vai compartilhar comigo o que Deus fez na sua vida. Marcos capítulo 10, versículo 51. Rapidinho, Marcos 10, 51. Nos diz assim a palavra do Senhor. Marcos 10, 51. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Verso 51 diz assim a palavra do Senhor. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus respondeu, ele lançou diante do mestre a sua maior necessidade, porque ele estava acostumado com aquela vida de miséria que ele vivia, ganhando aquelas migalhas, talvez a sua família dependendo também daquelas migalhas, mas o filho de Davi estava passando naquele momento e ele ouviu a multidão alvoroçada tentando se aproximar do mestre, e o mestre perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E ele falou, eu quero ver. Ele lançou diante de Jesus. Jesus podia muito bem curar ele naquele momento, mas Jesus chegou no versículo 52 e disse, vai, porque a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É a tua fé, viu? A tua fé que vai operar um milagre sobre a sua vida. É a sua fé, queridos. O que eu posso fazer é compartilhar da palavra, orar por você, aconselhar você, mas o milagre vai partir a partir do momento que a sua fé ser impactada pela palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que gera-se fé no seu coração, né? Vamos para mais um e eu vou encerrar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, que havia uma moça, e essa moça estava 12 anos, 12, não era 12 dias, nem 12 meses, era 12 anos com uma hemorragia. E pela lei judaica, essa mulher se tornando impura, ela ficava separada da população, da sua casa, distante. Ela estava, bem dizer, morta por dentro, porque uma mulher que não pode estar próxima de seus filhos, próximo do convívio da sua família. E durante 12 anos essa mulher estava distante, gastou tudo que ela tinha, todas as suas fazendas, ou seja, todo o seu dinheiro. Mas ela ouviu que Jesus estava por perto. Jesus estava passando na multidão. E ela disse, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Olha a fé daquela mulher. Ela não tocou em Jesus, ela tocou nas vestes do mestre. E ela tocando na veste, ela foi no meio daquela multidão, e aquela multidão apertava, aquela multidão empurrava, e ela foi indo, queridos, foi indo. O que isso quer dizer, pastor? A multidão dos problemas que tentam te afastar de Jesus, a multidão das dificuldades, da calúnia, da defamação, da perseguição, da opressão maligna, né, de todos os tipos de problema que nos cercam, tentam nos afastar de Cristo, mas nela não se importou para a multidão. Ela foi se aproximando do mestre e tocou nas orlas dos vestidos de Jesus, e instantaneamente aquela hemorragia foi estancada e chamou a atenção de Jesus, porque Jesus sabe quem toca nele pela fé. Quem toca nele pela fé, toque em Jesus pela fé nessa noite. Toque Jesus pela fé nessa noite. O Senhor é poderoso para lhe tocar.
quantas das vezes angustiado, quantas das vezes triste, oprimido pelas circunstâncias da vida. E às vezes a gente está rodeado de tanta gente, tantas pessoas, mas quantas das vezes se sentimos sozinhos. As pessoas não podem nos ajudar. Só quem pode te ajudar é Jesus. Então toca nele pela fé nessa noite. Toca nele pela fé nessa noite e o milagre vai acontecer sobre a sua vida. Conte para Deus os seus problemas, as suas necessidades, e tenha certeza que o Senhor vai lhe tocar. O Senhor vai operar um milagre na sua vida. Eu quero orar com os irmãos. Eu quero orar por vocês e agradecer a Deus pela vossa vida que compartilhou conosco. A Lisa, o jovem Ayrton, a Marcela, minha filha, né? Que Deus abençoe todos vocês. Se passei, vocês compartilhando aí, aparecendo, né? Dando um joinha aí, né? Eu sei que não é YouTube, mas está colocando aí, curtindo, né? É que eu estou concentrado aqui no que eu tenho para passar para vocês, porque Deus me incomodou para fazer essa live, porque tem muitas vidas necessitando, muitas vidas estão precisando de uma palavra de conforto, e a palavra de conforto que eu tenho para você nesta hora: conte para Jesus as suas necessidades. Se você puder, onde você está, feche os seus olhos, para que eu venha orar por você. E eu tenho certeza que Deus vai te tocar. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, em Tua presença, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, essa oportunidade que a internet, a rede social está nos promovendo, Senhor, de programar, de promulgar, Senhor Deus amado, a Tua palavra, de levar uma palavra de conforto, de consolo, ó Senhor Deus amado, de ânimo para aqueles que estão distantes de nós. Mas eu te apresento todos aqueles que estão compartilhando e que estão vendo esse vídeo, que estão direcionando a Ti, somente a Ti, porque somente o Senhor é que pode nos ajudar nesse momento de angústia. Talvez alguém está sofrendo com uma enfermidade nesse momento, com dores insuportáveis no seu corpo. Eu quero te apresentar e te pedir na autoridade em que há no nome de Jesus, porque a Tua palavra diz no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16, se vós estiveres em mim e os vossos frutos permanecerdes, pedi tudo que quiseres em meu nome, e o meu Pai, que vos ouve, o concederá. E eu te peço nesse momento, Senhor, abençoa todos esses meus irmãos, o meu amigo lá de Santos, o Ivan, o meu irmão, o Ademir, todos aqueles que viram, vocês que vão ver esse vídeo, compartilhem. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar vidas através dessa palavra. E assim que mais vezes o Senhor me incomodar, ó Deus querido, eu passarei para os teus filhos aquilo que o Senhor quer falar com eles. Ó Deus, eu te peço nessa noite, te agradeço por todos aqueles, ó Deus, que estão vendo esse vídeo. Abençoa. Entra com a providência, Senhor, sobre a vida desse povo. Esse é meu pedido, Senhor. E desde já eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus amados irmãos. A paz do Senhor.